Bem-vindas e bem-vindos ao The Corporate Talk Brasil, seu canal de troca de experiências. Eu sou o João Alípio, da JSC Treinamento e Consultoria, e hoje eu tenho o prazer de bater um papo com um dos profissionais mais brilhantes, que sinceramente eu mais gostava do meu tempo de Embraer, o Sérgio Frias. Bem-vindo, Sérgio. Tudo bom com você? Como é que vai, João Alípio? Tudo bom? Tudo certinho por aqui, graças a Deus. Notei que a gente está aqui se imitando, né? Agora os dois de barba branca, sinal de que o tempo passa, mas as boas amizades continuam. Muito bem. Sérgio, eu vou pedir para o pessoal, Frias, né? O pessoal que te conhece assim. Frias, eu vou pedir para você se apresentar brevemente para o pessoal entender por que de tanto elogio que eu te fiz. Contar um pouco da tua carreira, da tua experiência. Muito bom. Bom, eu, como você disse, eu sou Sérgio Frias, eu sou engenheiro por formação, engenheiro civil, ou seja, fazia coisas no começo da minha carreira que não voavam, aliás, nem se mexiam, quanto mais sair do lugar e voar, né? Mas eu comecei na construção civil, amassei barro, fiz o que eu precisava fazer para aprender, né? Humildemente aprender como ser engenheiro de verdade. Aos poucos eu fui migrando para gestão de recursos, de equipes, de pessoas dentro da engenharia. Eu fui especialista em estruturas metálicas, que era uma coisa muito incomum na engenharia civil na época, né, no começo da década de 90. E com base, por causa desse conhecimento, eu tive a oportunidade de ir para uma empresa que fazia andames, escoramentos e coisas do tipo, com estruturas metálicas. Lá eu comecei a trabalhar gerindo equipes, mas em um determinado momento, o dono da empresa chegou para mim e falou assim, cara, você é a única pessoa na empresa que fala inglês direito. E aí ele falou, olha, eu quero comprar a licença de fabricação de um produto que só tem 3 empresas, as três melhores empresas do mundo estão na Alemanha. Eu queria que você fosse lá conhecer e avaliar. Aí eu falei, chefe, tem uma novidade, além de falar inglês, eu também falo alemão, então acho que vai ser legal. Eu fiquei 3 semanas na Alemanha, avaliei as 3 empresas, fiz uma recomendação, o dono da empresa adorou, aceitou minha recomendação, comprou a licença, falou, agora, como você é o único que fala alemão aqui, volta lá e vai descobrir como é que faz para fabricar, usar, vender, fazer o que for desse negócio, né? Aí eu voltei, fiquei mais 3 meses lá, fiz um processo de transferência de tecnologia. Quando cheguei no Brasil de volta, o chefe falou, bom, como você é o único que entende os manuais desse negócio, o único que sabe como esse trem funciona, agora você vai descobrir quem são os parceiros aqui no Brasil que vão fabricar esses equipamentos para a gente poder vender e alugar. Bom, acabei me tornando um profissional de supply chain sem nem saber que supply chain existia. No início da minha carreira, eu não tinha a menor noção de que supply chain era uma disciplina, mas eu me tornei um. Então, meu trabalho foi de desenvolver fornecedores, né, fabricantes para os equipamentos, fazer os contratos, negociar contrato e depois gerenciar os contratos de fabricação, né, desses produtos para a gente poder vender. E aí eu também, óbvio, ajudei na estratégia de vendas, ajudei um monte de coisas porque eu conhecia a língua e porque eu entendi, eu ajudei a traduzir os manuais e tudo mais. Aí, depois de um tempo fazendo isso, exatamente pela essa minha exposição internacional, de alguma forma, a Souza Cruz me encontrou. Sei lá como, mas ela me ligou um dia e falou, escuta, queria entrevistar você. E eu fui lá, fui entrevistado, tinha o perfil que eles queriam, porque era para trabalhar como gerente de compras para equipamentos para as fábricas de Uberlândia e do Rio Grande do Sul, para poder suprir as fábricas com os equipamentos que eles precisavam para produzir cigarro. Foi o primeiro dilema da minha vida, por quê? Porque eu odeio cigarro. Só que assim, era a chance, eu ia ganhar muito mais do que eu ganhava, ia poder andar de carro de luxo, ia poder andar de terno e gravata, parar de pisar no barro finalmente. Eu acabei aceitando. E eu devo dizer, é de longe a melhor empresa que eu já trabalhei até hoje, porque assim, é uma empresa fantástica, só que faz cigarro. Então, eu não conseguia ser feliz, não tinha jeito. E uma empresa super organizada, nossa, uma forma de trabalhar que era absolutamente fantástica e me permitia desenvolver as minhas competências. E aí eu
um dia um amigo meu saiu da Souza Cruz, foi para a Embraer, logo depois, uns 3 anos depois que a Embraer foi privatizada, e chegou lá e ele falou, cara, você gosta de linha de produção? Então vem para cá, porque linha de produção de avião é fantástica, você vai adorar. E eu fui lá para fazer uma visita. Quando eu cheguei na porta, ele já estava na porta e já falando assim, ó, vamos logo que você está atrasado. Eu falei, atrasado para quê? Eu cheguei antes da hora. Ah, para sua entrevista. Eu falei, que entrevista, cara? Não, é porque eu falei de você pro meu chefe, ele quer te conhecer. Putz, lá fui eu para uma entrevista completamente despreparado, mas com esse background internacional. Cheguei lá, conversei com o tal do gerente dele, ficamos 1h30 conversando, ao final dessa 1h30 o chefe dele chega para mim e fala assim, notei que você gosta de enrosco, né? Eu falei, não, eu gosto de desafio, tá? Eu falei, não, você gosta de enrosco. Enrosco aqui não falta. Amanhã eu vou te mandar uma proposta irrecusável e você vai vir trabalhar com a gente. Daí depois disso fui na linha de produção, fiquei apaixonado, porque avião é apaixonante, eu adoro, sempre adorei avião na minha vida. E aí eu no dia seguinte recebi a proposta. A proposta era ganhar 30% a menos do que eu ganhava, voltar 2 passos para trás na minha carreira, porque eu já era gerente na Souza Cruz, eu voltei para administrador de contratos, e eu ia poder gastar muito mais, porque eu morava em São Paulo, tinha acabado de casar, comprado um apartamento, ia ter que ir e voltar todo dia, né, que a esposa tinha trabalho em São Paulo, e então ia gastar muito mais, e qualidade de vida muito pior. Mas aí, na hora que eu recebi, eu fiquei super, né, mexido com aquilo, fui lá perguntar para a patroa. E aí ela falou, é lógico que você tem que aceitar. Né? Eu falei, mas caramba, tudo é pior, né? Tudo vai ficar ruim. Ela falou, cara, você odeia cigarro, você adora avião. Se você não aceitar, você vai ser infeliz pro resto da vida. E quem vai ter que te aguentar sou eu. Então aceita essa porcaria. E eu aceitei, né? Louco, aceitei. Fui para a Embraer, cheguei lá como administrador de contratos de compras, e logo que eu cheguei, no primeiro dia, sem onboarding, sem treinamento, sem nada. Cheguei lá, sentei na minha mesinha, tipo repartição pública, porque de fato era, né? A Embraer antes, até pouco tempo antes, ela era uma repartição pública. E chegou aquele mesmo gerente com 6 maços de papel desse tamanho cada um, botou em cima da minha mesa, assim, bateu no tampo da mesa e falou, esses aqui são os 6 piores fornecedores da Embraer, e os clientes odeiam a gente por causa desses caras. Resolve. Virou as costas e saiu. Eu queria ver a minha cara na hora que ele falou isso, né? Porque, caramba, como assim, né? Não entendo nada de avião. E aí eu perguntei para as pessoas em volta, eu descobri que 5 pessoas antes de mim já tinham passado por aquilo, e nenhuma delas conseguiu resolver. E aí eu também descobri que em cada um daqueles contratos tinha pelo menos 200 coisas erradas. Aí eu falei, cara, eu não sou brilhante, eu não sou fantástico, eu não sou fenomenal. Se eu fizer a mesma coisa que todo mundo fez, qual é a chance de dar um resultado diferente? Nenhuma, né? Então eu resolvi fazer diferente. E a coisa que me marcou foi na hora que ele botou aqueles contatos, ele falou, e os clientes nos odeiam por causa deles. Eu falei, cara, então eu vou falar primeiro com o cliente ao invés de falar com o fornecedor, né? Eu preciso entender o que é que mobiliza os clientes a ficar tão bravos assim. Falei com os clientes e, curiosamente, nenhum deles falou de 200 coisas erradas, eles falaram de 2 coisas erradas. Aí eu falei, peraí, né? Então, se 2 coisas só, deixa eu falar com o fornecedor sobre essas 2. E, de fato, conversando com os fornecedores, aquelas 2 coisas dava para resolver relativamente rápido. Então, em 6 meses, eu consegui resolver os 6 contratos. Não do ponto de vista do fornecedor, mas do ponto de vista do cliente. Porque, óbvio, tinha 200 coisas, eu não ia ter como resolver aquilo nunca, né? Eu resolvi o que interessava, que é o que dava dinheiro, que dava resultado para a empresa, para o negócio, que era o cliente. E deu certo. Em 6 meses eu fui promovido, saí de administrador de contratos para supervisor, ainda na área de compras, só que com aviônica. Aí eu continuei, eu percebi que falar a língua do cliente dava ibope, né? Porque todo mundo parava para me ouvir quando eu falava do cliente. Então continuei falando a língua do cliente, adivinha? 8 meses, fui promovido de novo, virei gerente como eu era na Souza Cruz, até aí resolvido o problema de receita, né? E retomei a minha carreira daquele ponto. Em seguida, fui promovido de novo para um outro nível de gerência, depois virei diretor, que eu me tornei Head of Procurement, na área de compras, e depois eu fiquei mais um tempo lá, e aí um dia eu estava
num evento internacional, né, numa feira da indústria, na Suíça, toco o meu celular, o cara do outro lado fala, Frias, aqui é o Edson Malaco, eu sou o presidente da unidade de negócios e serviços da Embraer, eu não te conheço, você não me conhece, mas a tua fama te precede. Eu criei uma nova área aqui, um novo departamento, e me disseram, todo um monte de gente me disse que você é o cara para essa posição. Tem interesse? Óbvio que depois que ele falou, e aí é uma posição de vice-presidente. Eu falei, cara, depois que ele falou vice-presidente, eu não prestei atenção em mais nada, né? Já aceitei logo de cara, falei, então vem para o Brasil, quando chegar aqui, você vem na minha sala, a gente conversa para você começar. Voltei para o Brasil, fui na mesa dele lá e ele me falou, né? Era um pepino muito maior do que eu imaginava, e basicamente a empresa, nesse negócio, né, que é um negócio de pós-venda, que é onde você ganha dinheiro, porque vender avião não dá dinheiro, né? A margem de um avião é desse tamanho, a margem de pós-venda é desse tamanhão. E nesse negócio, a margem era menor do que a do avião, quer dizer, o negócio era muito ruim. E a gente tinha estoque gigantesco e nunca atendia o cliente, sempre pesava na bola, ou seja, de 13 no mundo que eram avaliadas, 13 empresas no mundo que eram avaliadas todo ano em termos de qualidade de serviço ao cliente, nós éramos a número 13, longe da 12, ou seja, para a gente ser ruim, a gente precisava melhorar muito ainda. E eu já tinha aceitado, então vamos embora, né? Agora que já aceitou, vamos embora. E aí eu fui lá fazer e de novo voltou aquele mesmo princípio lá de trás. Se eu vou fazer as coisas como todo mundo sempre faz, a chance de dar resultado é mínima. Então eu criei uma forma diferente, eu criei uma metodologia para fazer a transformação da organização para o foco do cliente. Chama metodologia NICE. E quando eu fiz essa metodologia, eu apliquei, ela deu muito certo. E, de fato, em 5 anos, a Embraer se tornou a número 1 do mundo, e ela é a número 1 do mundo até hoje, não só por causa da minha metodologia, mas a minha metodologia é que abriu a porta para a gente conseguir fazer todas as outras transformações, porque foi a minha área e uma série de outras áreas que se juntaram para transformar a Embraer na melhor do mundo, né? E só que eu fui o estopim disso, a minha metodologia foi o estopim disso. E depois de 2 anos fazendo isso, como parte do meu trabalho nessa organização era vender, e eu vendi pra caramba, né? A gente ganhou muito dinheiro, transformou radicalmente o negócio, alguém achou que eu sabia vender avião. Aí me botaram para ser o vice-presidente de contratos de vendas da aviação executiva, onde eu fui vender avião para celebridades, para sheiks árabes, bilionários da internet, políticos, ou seja, pessoas que nunca ouviram a palavra não como resposta. E o meu trabalho era dizer não, porque o vendedor ia tomar champanhe na festa com o cliente, eu ia negociar o contrato, eu ia fazer a venda, firmar, né, ia assinar o contrato, gerenciar o contrato até a entrega do avião, eu fazia a entrega do avião. Então, era um trabalho bem complexo. E como os nossos clientes, assim, a grande maioria eram gringos, precisava de um perfil que fosse como o meu, né? Um perfil claramente internacional. E deu certo, fiz esse trabalho, fiquei 4 anos fazendo isso, aí a Bombardier, que precisava de uma pessoa com meu perfil para fazer exatamente o mesmo trabalho, só que na aviação comercial, me encontrou, me fez uma proposta e eu fui para o Canadá, com família e tudo, né? Em 2000 comecei, eu me mudei para o Canadá em 2013, janeiro de 2013, portanto agora em janeiro eu completo 13 anos de Canadá, e eu moro aqui em Toronto hoje. Fiquei 7 anos na Bombardier, vendendo aviões, depois vendendo serviços, depois eu saí e fui para outra empresa aeroespacial aqui de Toronto, chamada de Havilland, onde eu fiquei menos de 1 ano, mas já percebi que não era para mim, porque o chefe queria me microgerenciar e eu estava maduro demais para isso. Então, o que eu fiz? Fiz um acordo para sair da empresa, e só que eu fiz esse acordo na véspera do início da pandemia. Eu apostei na minha capacidade de me recolocar rapidamente, porque eu estava realmente muito cansado, fazia anos que eu não tirava férias, eu vou tirar um período aqui sabático, vou descansar um pouco, depois eu volto, procuro emprego e vai ser fácil, né? Com a minha formação, quebrei a cara, né? Fiquei solenemente desempregado, porque não só a indústria aeroespacial derreteu, mas nenhuma outra indústria estava contratando, então eu fiquei profundamente desempregado, sem nenhuma chance de arranjar emprego. Foi aí que eu peguei aquela
metodologia lá atrás, que era uma metodologia internacional de qualquer forma, e eu resolvi que eu ia abrir a minha consultoria, a minha empresa, para eu poder fazer a aplicação daquilo, que foi o meu melhor momento de carreira, que me trouxe muito sucesso e que é o que eu mais gostava de fazer na vida. E abri a CX Hub em novembro de 2020, ou seja, no auge da pandemia, não vendi nenhum centavo por um ano inteiro. Vendi uma primeira consultoria no Brasil em 2021, novembro de 2021, ou seja, um ano depois, mas deu certo, porque depois disso veio uma atrás da outra. Então, meus clientes hoje são empresas gigantes, globais, né? Honda, Suzano, Gerdau, enfim, uma série de empresas de toda a natureza, e é isso que eu faço hoje. Então, eu me considero um profissional de sucesso, não porque eu cresci muito na carreira, mas porque eu fui capaz de chegar num ponto onde eu posso fazer o que eu quero. Continuo morando no Canadá, só que a maior parte, a grande maioria do meu faturamento vem do Brasil, dos meus clientes no Brasil. E então é isso, quer dizer, eu acabei tendo uma carreira internacional, começando porque eu falava línguas estrangeiras, e isso, inclusive, é uma coisa que eu falo sempre, né? É muito importante você estar preparado para uma carreira dessa, né? E eu estava lá no começo eu estava preparado. Eu demorei demais aqui para explicar a minha história, mas... Não, mas foi excelente. Eu estou pensando aqui a quantidade, assim, a gente teria que marcar não um bate-papo, mas uma série completa. Mas para começar, você pegou um ponto agora, eu queria estar pensando justamente como, para quem está começando, quem está, assim, ele está com um sonho de ter isso. Você começou num ponto agora da comunicação. Qual que é o ponto que começa? Digamos assim, qual que é a fundação para a pessoa poder sonhar em ter uma carreira internacional? Eu diria o seguinte, tem três coisas, eu diria, que são fundamentais para uma carreira internacional. A primeira é estar preparado, que significa o quê? O mínimo que você precisa é falar inglês bem. Porque quando você está numa função, qualquer que seja, comercial, ou executiva, ou técnica, quando você está naquela reunião com o cliente, naquela apresentação, naquele seminário, ou naquela reunião com o CEO, você não pode chegar lá falando "min feliz dia hoje", né? Você tem que falar direito, você tem que ser capaz de se expressar, porque ali naquele momento você está representando a imagem da tua empresa, se o público for externo, ou você está representando a sua capacidade, o seu valor para aquela organização. Então, o mínimo que você tem é que ser capaz de apresentar isso. Se você não fala inglês, e não é inglês mediano, inglês, eu me viro com inglês. Cara, desculpa, carreira internacional não é para quem fala inglês, com quem se vira no inglês. É para quem realmente fala inglês bem. Então, tem que falar inglês, ou alemão, ou francês, italiano, qualquer língua que você acha que faça sentido. Eu recomendo ainda o inglês, que é o mais fácil de você se virar. E aí, assim, tem que falar bem, com qualidade, você tem que ser capaz de se expressar de forma muito clara e objetiva na língua que as pessoas vão entender, né? E não pode falar, né, ficar falando um inglês mais ou menos, né? Então, essa é uma coisa. Outra coisa, você tem que ter um entendimento da variedade cultural, ou seja, você tem que entender as diferenças culturais entre os lugares. Você pode até não conhecer especificamente daquele país que você está indo, porque vamos lá que aparece uma oportunidade, sei lá, nas Filipinas. Você pode não conhecer as Filipinas, mas você tem que estar com a cabeça preparada para entender que as Filipinas não são o Brasil. Então, você vai ter que ser capaz de chegar lá e abrir mão de alguns conceitos que são super fundamentais na cultura do brasileiro, mas que lá não tem valor. Você tem que ser capaz de abrir sua mente para receber valores diferentes, formas de pensar e de agir diferentes, e entender que nem todo mundo no mundo reage como o brasileiro reage àquele estímulo que você entrega. Então, você tem que estar preparado para a diversidade cultural. E a terceira, você precisa ter em mente que morar no exterior não é para amadores, né? Você fica longe da família, você vai ter o isolamento, você vai ter a diferença de clima, você vai ter a diferença de cultura, você vai ter um monte de coisas que vão te colocar num extremo, né? Então, se você não tiver com a cabeça bem organizada para isso, você chega lá, você entra em depressão,
pior, né? Se você vai e leva o seu cônjuge ou a sua cônjuge, né, para lá junto com você e essa pessoa não tem um emprego quando chega, não tem uma ocupação, sendo que no Brasil tinha, isso vai gerar muita complicação, porque a pessoa tende a entrar em depressão, ficar, enfim, meio que inconscientemente culpando você por ela estar passando por um momento difícil, tá longe da família, tá sem apoio, né, dos outros, porque quando você mora no exterior, aqui no Canadá, por exemplo, a gente não tem empregada, no Brasil a gente tinha 2, aqui a gente não tem nem faxineira. Aqui o Sérgio Frias, que era vice-presidente de uma das empresas mais icônicas do país, tinha que cortar, tem ainda, né, que cortar a própria grama, tirar o próprio gelo e neve da frente da casa, consertar a casa, arrumar as coisas, tem que fazer tudo, sou eu que faço, né? Minha esposa deixou de ser dondoca tomando chá com as amigas à tarde para poder lavar, passar, cozinhar, fazer tudo aquilo que ela nunca fez. Então, é uma mudança importante na vida. Então, você tem que estar preparado com competência técnica, né, de falar em inglês e fazer aquilo que você faz com qualidade, tem que estar com o entendimento dessa diferença cultural para você se adaptar do ponto de vista do negócio, né, da empresa, e você precisa estar preparado psicologicamente como indivíduo para poder se adaptar a essa transição. Agora, é óbvio, né? Para você fazer uma carreira internacional, tem aquela história, né? Para que uma empresa vai contratar alguém de fora que pode ter o risco de ficar deprimido, de não falar inglês tão bem, de gerar custos que os outros não geram? Para que ela vai tomar esse risco se você é tão bom quanto qualquer um que já tem lá naquele país? Ou seja, se você quer uma oportunidade de trabalhar no exterior, ter uma carreira de sucesso no exterior, você precisa entregar um valor que os outros não entregam. Porque isso é o que vai fazer. Dar um exemplo disso? Assim, porque a gente tem muita coisa que brasileiro é interessante, como você disse, que é diferente. Uhum. Isso pode ser uma vantagem em alguns momentos? Pode ser vantagem, pode ser desvantagem, né? O que você precisa, de novo, quando você chega naquele contexto novo, você estuda o máximo que você puder antes de chegar, mas quando chegar, presta atenção no contexto e entende como que as coisas funcionam. Então, por exemplo, uma diferença do brasileiro para o canadense. Brasileiro, por exemplo, para quem como você e eu trabalhamos na Embraer, se a gente tinha um call com um cliente chinês às 5 da manhã, a gente estava às 4:30 da manhã no escritório, para fazer lá na empresa, e, né, com todo mundo junto e tal, aquela dedicação, a gente saía à tarde, não sei o quê, o cliente pediu um negócio, a gente se matava de trabalhar para fazer acontecer, a gente se virava, a gente criava soluções, a gente não esperava nos darem recursos, a gente buscava alternativas, usava a criatividade e fazia acontecer. Cara, cheguei no Canadá, não tem nada disso. Não, desculpa, 5 da manhã não é meu horário de trabalho, eu chego no escritório às 7. Então, vamos marcar às 7. Cliente, ó, você espera aí, porque é às 7. E aí, você chega e aí não tem as condições, a pessoa, primeiro, tendem a ter menos iniciativa que o brasileiro, tendem assim, não, mas não está na minha descrição de cargo, então eu não preciso fazer, ou, mas eu não tenho as condições perfeitas para fazer. Não, mas a gente dá um jeito. Não tem como dar um jeito, né? Eu tenho que ter as condições. Então, assim, é uma diferença cultural. Se você chegar com o estilo de gestão brasileiro, esperando que as pessoas vão reagir da mesma forma, isso é um problema, porque você chega lá, a equipe vai odiar você, e vai gerar um monte de problemas. E você não consegue se sustentar. Esse é o problema, você não consegue se sustentar na posição, a empresa acaba te expurgando, porque você não conseguiu entrar no esquema. Por outro lado, quando você consegue acalmar, e isso foi, inclusive, foi legal, porque no primeiro dia que eu cheguei na Bombardier, quando eu vim para o Canadá, o RH já me chamou no primeiro dia para ir lá, né? Eu falei, putz, eu nem cheguei, já fiz alguma coisa errada, né? O RH já está me chamando. Aí eu fui lá, a moça chegou e falou assim, olha, eu queria te avisar o seguinte, você vai, como eles já tinham contratado uma centena de brasileiros e viram como a coisa funciona, eles já falaram assim, olha, eu quero te avisar que você vai encontrar um monte de situações que você não reconhece, que não é como o Brasil, e o que eu queria te pedir é, não reaja. Ouça, anote, a pessoa saiu, você me chama, a gente conversa, eu explico se isso é um abuso do seu colaborador, ou se realmente é o novo padrão, é o padrão canadense.
Se for o padrão canadense, aprenda a engolir isso. Se for abuso, aí eu te dou a indicação de como lidar com isso dentro do contexto do que o canadense entende e funciona. Foi fantástico isso, porque primeira semana de trabalho, um dos meus diretores chegou para mim, ele era meu subordinado, né? Mas ele chegou para mim na minha sala e falou: Frias, eu só vim te avisar que amanhã eu vou trabalhar de casa, tá? Porque vai vir o cara do ar-condicionado, eu tenho que estar lá para atender o cara. Na minha cabeça de brasileiro, saído da Embraer, esse cara tá maluco? Primeiro, ele não me pediu, ele veio me dizer que vai, ele não perguntou se eu deixo. Segundo, ele veio, ele falou assim, eu vou trabalhar de casa por causa do ar-condicionado. Eu falei, onde já se viu você não trabalhar para poder ficar cuidando do ar-condicionado? Não era aceitável na minha cabeça, né, minha pobre cabeça, digamos assim, de líder fraco naquela ocasião. Aí eu fui no RH e ela explicou, falou, não, aqui funciona assim mesmo, o cara, e você vai ver, a produtividade dele em casa tende a ser maior do que aqui, por quê? Porque ele começa a trabalhar no horário que ele sairia de casa, portanto, esse cara, como ele morava longe, você ganha 2 horas a mais dele de manhã e 2 horas a mais à tarde, ele trabalha 4 horas a mais num dia. Além disso, no escritório, você não consegue falar com o cara, porque ele só está em reunião o tempo todo. Você precisa falar com o cara, é uma desgraça. Agora, quando ele está em casa, ele não tem tanta reunião, porque na época não tinha Zoom, essas coisas, né? Então, ele tem muito menos reunião. Então, você consegue falar com o cara. Cara, não deu outra. O cara era muito melhor ele trabalhando em casa, pelo menos uma vez por semana. E aí eu chegava para ele e falei assim, cara, tá na hora de você trabalhar de casa, porque eu não estou conseguindo falar com você. Vamos, a gente trabalha de casa amanhã, porque aí a gente vai ter mais produtividade. E dava muito certo. E você começa a perceber essas coisas, você começa a ajustar a forma de você dialogar e interagir com as pessoas, com esse novo padrão de comportamento, e as coisas funcionam, né? Agora, se você reage como você está acostumado no Brasil, você se queima. E aí você não consegue ser visto como líder nunca mais. Você só vai ser visto como chefe. E eu, graças a Deus, na Bombardier, eu fui visto como um líder exatamente porque eu fui capaz de me adaptar à forma deles trabalharem, sem deixar de fazer a minha gestão de impacto, porque eu, como brasileiro, eu faço as coisas mesmo que ninguém tenha me dado as condições todas para fazer. O canadense, ele trava. E como eu fazia isso, eu comecei a mostrar isso para minha equipe gostou e começou a me imitar, e aí começaram a fazer, e aí a gente se destacou. Né? Foi uma coisa foi um movimento bem interessante. Então, é isso que eu acho, né? Você tem que estar preparado para mudar, para aprender, e aprender rápido e não reagir. Né? Deixa a sua amígdala cerebral no congelador no momento ali. Me falou, você teve 2 experiências bem interessantes no mundo internacional. Uma, de uma empresa brasileira, você estando fora e você estando, digamos assim, você é o cara externo numa empresa externa. Qual que é a diferença que você vê esses 2 caminhos? A diferença é muito grande, né? Por quê? Primeiro, quando você está numa empresa global e você tem a chance de trabalhar fora, você pode se vender em português. Você se vende dentro do teu contexto, fazendo aquilo que você sabe fazer. Então, é muito mais fácil da empresa perceber o seu valor. Então, fica mais fácil você ter essa oportunidade de ir para fora. E quando você chega lá, você chega com crédito na casa. Então, mesmo que no começo você dê uma escorregada, tal, passa batido. Por quê? Porque a empresa sabe do seu valor, ela sabe que você está num processo de adaptação, de capacitação, de autocapacitação para desenvolver bem o teu trabalho lá na frente. Só que tem uma pegadinha aí, né? Isso aconteceu comigo na Embraer. Quanto melhor eu desempenhava o meu trabalho no Brasil, mais difícil ficava de eu ir para fora. Porque o tipo de atividade que eu tinha era muito necessário no Brasil. Então, eu cresci muito no Brasil. E toda vez que aparecia uma oportunidade de ir para fora, eles falavam, não, cara, mas você vai contribuir mais aqui. Então, ao invés de eu sair dessa posição aqui e ir na mesma posição, no mesmo nível lá no exterior, eles me jogavam para cima. Eles me davam uma promoção. Mais aqui, para te segurar. Exatamente. Aqui. Quando eu era supervisor, eu poderia ter ido para a China, mas não fui, porque eu virei gerente. Depois, tinha outra oportunidade para Portugal, só que ao invés de eu ir para Portugal, eu virei diretor. Então, assim, não...
quanto mais eu mostrava o meu valor aqui pela característica do meu trabalho e do que tinha de demanda para a empresa que estava em franco processo de crescimento, mais eu era necessário no Brasil. Então, eu me amarrei no Brasil por causa dessa minha característica, que basicamente era desbravar, né? Minha característica é de construir algo a partir do nada. E no Brasil tinha muito para construir, porque a empresa não tinha nada. E ela estava crescendo muito rápido, enquanto que no exterior eu ia fazer mais do que fazer o que já tinha alguém fazendo lá. Então, não era o perfil que eu ia prestar melhor. Aí tem o outro lado que você falou, né? Que é você conseguir um emprego numa outra empresa. Esse é mais difícil. Por quê? Porque quem tem que conquistar essa posição é a tua reputação. Não é a tua capacidade de executar ali, porque a Bombardier, ela nunca me viu trabalhando. Ela soube da minha reputação, porque ela ouviu falar de mim, porque na verdade quem conseguiu esse emprego para mim foi o presidente de uma empresa fornecedora da Embraer, que a Bombardier comentou, a Bombardier era cliente deles também, e o presidente falou que estava procurando uma pessoa com determinado perfil, e falou, pô, esse aí é o Sérgio Frias, da Embraer. E aí o cara me chamou. Então a minha reputação é que, né, me conquistou essa oportunidade. Mas se eu fosse eu fosse sair procurando, né, é muito difícil você mostrar um valor a partir do nada. Por mais que o currículo seja bonito, que o LinkedIn seja fantástico, você não tem o crédito, né? Você precisa ter alguém falando de você, alguém fazendo a recomendação, porque as pessoas acreditam em pessoas, né? Então, quando alguém recomenda, as barreiras diminuem. Quando a pessoa acha você no LinkedIn, ele sabe que você está procurando oportunidade. Então, ele tem uma tendência a acreditar menos. E quando você é recomendado, ele tende a acreditar mais. Então, é isso, né? Você tem que criar uma rede de pessoas que vão poder ajudar a sua reputação chegar no exterior, para aí você ser puxado. É muito melhor. No meu caso, por exemplo, eu fui trazido para o Canadá, eles deslocaram a minha vida inteira para lá, para cá, né? Eu não fui expatriado, né, com um período curto. Não, eles trouxeram tudo, pararam um container de 40 pés na porta da minha casa, enfiei tudo lá dentro. Pra você ter uma ideia, quando minha mudança chegou no Canadá, 7 meses depois, abriram o container, tiraram adiante a lata de lixo do meu escritório, tinha lixo dentro. Os caras levaram tudo, pegaram minha vida inteira e transportaram para cá. Agora, em geral, não é assim, né? Quando você é expatriado, a vida é mais simples, você não leva nada, dependendo de como você... eu quero começar uma vida lá fora. A coisa é bem mais complicada. Você tem que, em geral, aceitar a dar um downgrade, porque muito difícil você chegar num país novo, onde você não tem nenhuma tradição, ninguém te conhece, você não tem uma rede lá para te dar apoio, e você conseguir uma colocação no mesmo nível que você tinha no Brasil. A grande maioria dos brasileiros que vieram para cá, e tem um êxodo, né, tem um êxodo de brasileiros, principalmente de alto nível, pessoas muito bem qualificadas, eles chegam aqui, eles eram vice-presidentes no Brasil, arranjam emprego de gerente aqui, era diretor no Brasil, arranja emprego de supervisor aqui. E aí a empresa começa a perceber o valor deles e vai dando mais, né? Eles crescem relativamente rápido. Mas você tem que aceitar a ideia de que você vai ter que voltar para trás. Como eu aceitei lá no começo da minha carreira, aceitei sair de gerente na Souza Cruz para virar administrador de contratos na Embraer, é o caminho para você. Você dá um passo ou 2 passos para trás para dar 10 para frente, que foi o que eu fiz. E a maioria das pessoas que se dá bem no exterior, quando vai para uma empresa que não a mesma empresa, né, uma outra empresa, faz isso. Volta para trás para poder ir para frente. Frias, você já deu um primeiro toque, assim, eu estava pensando bastante agora nesse jovem, nessa pessoa que está pensando nisso. Primeiro ponto, a capacidade de comunicação tem que ser fluente, passar emoção, convencimento. Segundo passo, a pessoa tem isso, conseguiu ter a fluência. Qual é a recomendação que você dá para o jovem, para seja um profissional que está aqui na empresa, e ele está querendo? Qual o próximo passo depois dele ter fluência? Aquilo que eu estava falando antes, né? Você não pode ser um profissional igual a todos os outros.
eu acabei de me certificar no PMI e não sei o quê. Tá, você sabe quantas pessoas são certificadas no PMI aqui no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, seja onde você for? É uma quantidade enorme. A questão não é você... Primeiro, ter certificado é importante. Gringos gostam de certificados, tá? Europeus gostam, nem tanto, mas gostam. Americano gosta mais e canadense é fanático por certificado. Então, tenha certificados. Mesmo assim, coisas básicas, mas tenha um certificado. O canadense valoriza muito como é que eu vou dizer? A evidência física de que você é competente, né? Principalmente por instituições renomadas. Então, tenha certificados. Mas se você tem certificado e todo mundo tem certificado, para que ele vai correr um risco com você, né? Então, a questão é, o que é que você pode fazer de diferente dentro da tua aplicação daquela competência? Busque se envolver com projetos que sejam projetos diferentes do que todo mundo faz. Eu, por exemplo, na Embraer, o meu segredo para eu crescer, e cresci muito e muito rápido, foi o seguinte, eu nunca escolhi trabalho. Sempre que tinha algum enrosco, como você já falei, né? Toda vez que tinha um enrosco, não tinha quem pôr, bota o Frias lá que ele dá um jeito de resolver. A minha característica era me virar no enrosco. Era pegar um lugar, uma situação onde você não tem recurso nenhum e transformar e achar recurso, né? E essa competência fez o presidente dessa empresa fornecedora, me recomendar para o Bombardier. Porque ele falou, cara, é um cara que não tem nada, não tem orçamento, não tem nada, mas ele se vira, ele dá um jeito e faz. Então você precisa ter alguma coisa diferente. Além de ser capaz de se comunicar, você precisa apresentar um valor percebido que seja diferente da massa. E eu dou sempre aquele exemplo, sabe aquelas caixinhas de cotonete que é redondinha, assim, que você tira a tampa, tem as cotonetezinhas tudo em pé? Qual é a cotonete que você pega? Aquela que tem aquela cabecinha de algodão perfeita, mas que está escondidinha lá no fundo do pote, ou aquela que está com a cabecinha saindo para fora, assim? Você pega a que está saindo para fora, aquela que está fácil de pegar. Se você é super competente, mas você não aparece, você não tem nada de diferente para mostrar, ninguém vai ficar fuçando para achar você e te pegar, né? Eles vão pegar aquele que aparece mais, aquele que está fácil de identificar a diferença. Então, eu digo sempre isso, crie algum diferencial, busque projetos diferentes, busque projetos desafiadores, aquele projeto que você vai poder botar como case do teu sucesso. Fala assim, cara, ninguém quis fazer isso aqui, mas eu topei, eu fui lá e eu fiz, e olha o resultado que deu, entendeu? Porque quando você faz isso, o gringo percebe o valor. De novo, se ele vê que você tem a mesma carreira que todos os outros 1.200 caras que botaram currículo no LinkedIn para se candidatar àquela vaga, ele vai pegar um que está do lado da casa dele, que fala a língua dele, que conhece a forma como ele funciona, que não vai ter problema de comunicação ou de depressão, ou de seja lá o que for, né? Tem que ter um diferencial. Eu, no meu caso, lá atrás, lembra que eu falei? Eu comecei minha carreira fazendo estrutura metálica. Cara, você sabe quantos caras de obra tradicional se formam por ano? Só na Poli, onde eu me formei, eram 200. Então, pô, eu tinha que ser diferente. Eu era o único que fez estruturas metálicas. Então, eu tinha um diferencial. E quando eu entrei no mercado, eu entrei ganhando mais do que todo mundo, porque não tinha profissional que fazia isso. Eu tinha um diferencial. Mesma coisa na Bombardier, mesma coisa quando eu entrei na Embraer, né? E o fato de eu estar preparado, né? Eu me criei ao longo da vida para ser um cidadão do mundo, então foi muito fácil entrar na Embraer, entrar na Souza Cruz primeiro, depois entrar na Embraer, depois entrar na Bombardier. Então é isso. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, respondeu, acho que está excelente. Assim, a gente já deu 2 passos que acho que já são uma mina de ouro para quem quer ter, não só assim, carreira internacional, com certeza, mas mesmo dentro do Brasil. Uhum. Cris, era isso. Cara, foi um show de bate-papo. Você confirmou, né, a minha expectativa que eu tinha em relação a você. Você quer deixar algum contato, alguma coisa que você esteja, novidade que você esteja desenvolvendo agora? Eu não comentei com você antes, né? Vou pegar você de surpresa aqui, mas semana passada eu dei a última aprovação no texto final e na capa do meu livro.
Eu terminei de escrever, terminei de fazer a revisão e a editora agora tá mandando imprimir o tal do livro. O lançamento deve acontecer formalmente no Brasil em fim de fevereiro, porque dezembro e janeiro não acontece nada no Brasil. Então, como eu perdi a onda para fazer em novembro, eu agora vai ficar para fevereiro. Mas o meu livro, que se chama Arte e Negócio, as duas faces da experiência do cliente, é exatamente um livro que fala sobre o balanço entre encantamento e eficiência operacional, entre conexão emocional e resultado financeiro para o negócio. Ou seja, não dá para você entregar encantamento e esquecer da eficiência operacional, porque senão você vai falir, você nunca vai ganhar dinheiro. Não dá para você focar só na eficiência operacional, porque senão ninguém vai se encantar, ninguém vai comprar. Por que vai comprar de você e não do outro? Então, é preciso ter esse balanço. E o livro é sobre isso. É um livro que eu pretendo que ele seja uma referência, porque ele é um livro bastante denso, ele tem 450 páginas, mas com um conteúdo bastante variado, fundamentado em experiência prática, os fundamentos da metodologia NICE, que é aquela que eu desenvolvi, muita neurociência, muita psicologia, e tudo isso aplicado ao dia a dia das pessoas, né? Criando uma identidade com o leitor para que ele possa entender e aplicar isso na prática. Estou super animado com o livro, estou feliz da vida, resultado de uma vida. Vamos fazer uma divulgação aqui em fevereiro, quando você lançar, me chama, a gente faz um bate-papo. Beleza. E o meu contato, vocês podem me encontrar no sergio.frias@cxhubconsulting.com, ou seja, cxhubconsulting.com, ou também no LinkedIn eu estou como Sérgio Frias, da CX Hub. Oi? Eu deixo o contato nos textos. Beleza. Era isso, Sérgio. Um show de bate-papo, como sempre. Agradável e é uma aula cada vez. E aí eu me divirto, adoro falar sobre essa transição de carreira, né, essa mudança de CLT para empreendedor, que para mim fez muita diferença. Eu, como eu digo sempre, né, ainda não estou na fase de ganhar muito dinheiro, mas eu estou na fase de ser feliz, cara. Estou muito feliz fazendo o que eu faço. É o que eu queria fazer na minha vida, só não descobri isso antes. Se eu soubesse, eu tinha feito antes, mas eu não ia conseguir fazer antes, porque eu precisei do aprendizado desses anos todos na indústria aeroespacial para poder me transformar num profissional que consegue fazer o que eu faço hoje, olhando o todo, né? Olhando desde a operação até o encantamento do cliente e fazer isso com a competência para poder entregar valor, né? Então, estou feliz da vida. Obrigado aí pela oportunidade, como eu digo, né? É sempre um prazer conversar com você, especialmente alguém que me provoca para pensar, para usar o cérebro, né? Eu adoro exercícios intelectuais e você é um dos maiores promotores disso. Obrigadão. Eu que agradeço. Pessoal, agradecer a vocês. Mandem perguntas, vamos nos interagir aqui, porque o conhecimento do Frias é uma mina de ouro para a gente. Obrigado, Frias. Obrigado, pessoal. Até logo. Valeu, um abraço.